Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui fazer hoje a segunda parte daquele trabalho que nós fizemos aí, estratégias de combate à inflação, juros versus crédito. Fizemos a parte 1, que era sobre juros, e agora nós vamos falar sobre crédito, tá certo? A inflação é um fenômeno financeiro e, portanto, deve ser combatida através de política fiscal, porque com a financeira é impossível. Mais uma vez eu vou repetir, já disse isso no passado, mas vou repetir. O negócio é o seguinte, quando está se falando que é um fenômeno financeiro, significa que tem muita quantidade de moeda no mercado, ou existe uma perspectiva muito grande de negócio e as pessoas estão querendo investir, querendo comprar, consumir, etc. E aí, esse é tipicamente um fenômeno financeiro. Como é que eu posso tirar recursos do mercado? Aliás, o Banco Central pode tirar recursos do mercado comprando o dinheiro do mercado com títulos públicos, que é chamado de moeda remunerada, porque eles são tão líquidos, iguais às moedas. Como é que pode tirar? Eu considero isso um erro absurdo. Por quê? Veja só, o Banco Central, quando ele vai tirar, é porque ele vai aumentar a taxa de juros. Ele diz, olha só, vou botar a taxa de juros 6,50, por exemplo. Quer dizer, aumentou 50 centavos. Ele pega os novos títulos e bota. Ele precisa de 1 bilhão, por exemplo. Pega 1 bilhão de títulos a 6,50 e bota no mercado. O mercado compra. Mas como é que o mercado paga? O mercado já está cheio de títulos remunerados. Paga com títulos remunerados. E aí? Uma troca pela outra. Qual foi a saída de liquidez de recursos do mercado? Nenhuma. Muito pelo contrário, como os títulos entregues, vendidos pelo mercado, têm uma taxa de juros maior, evidentemente que essa quantidade é maior do que a quantidade que ele está retirando. Então, ao invés de ele estar retirando, ele está colocando mais moedas. Deu para compreender? É isso aí. Agora, se fosse o contrário, se o Banco Central tivesse ações, por exemplo, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, pegasse 500 bilhões ou 1 bilhão de ações e vendesse no mercado, o mercado ia comprar com os títulos e levar as ações. As ações não são moedas remuneradas. Então aí sim seria retirar simplesmente recursos do mercado. É por isso que eu acho um absurdo o que está acontecendo dessa maneira. Como é que se faz isso? Não entendo. Perfeitamente... de verdade eu não entendo isso. Eu acho tão basal, tão esquisito. Mostra que a pessoa não tem atenção nenhuma com o que está fazendo. Eu acho isso. Bom, olha aí, reduzir demanda agregada com título público, moeda remunerada, o único resultado é transferir rendas para banqueiros e rentistas. Por quê? Porque, olha só, eu estou pagando mais juros. Se eu estou pagando mais juros, quem está recebendo juros são aqueles banqueiros que me venderam. Que me compraram, aliás, os meus títulos e me pagaram com os títulos anteriores dele. Então ele está ganhando mais 50 centavos. Uma rentabilidade maior de 50 centavos. Eles é que ganharam. E quem paga isso? Quem paga isso, meu amigo? É o povo, toda a população, inclusive os próprios banqueiros e os rentistas pagam isso, mas só que eles são 10%, no máximo 10% da população. 90% paga a conta e 10% recebe. Tá certo? Veja o que está acontecendo em quase todo o mundo. Estão combatendo a inflação com juros altos e, por exemplo, o Brasil e os Estados Unidos estão aplicando essa estratégia há bastante tempo. E estão sempre perguntando por que a taxa de juros está tão alta e a inflação não cai fortemente. E se cai,
é suavemente. Por quê? Ora, meus amigos, lógico, os juros não combatem a inflação, como eu acabei de dizer, mas causam sérios problemas às empresas, ao emprego e à economia. E até agora, nem Fed nem BC sabe se vão baixar ou aumentar a taxa de juros nas suas respectivas próximas reuniões. Sempre isso está acontecendo. Não existe uma sinalização que a política vai desenvolver corretamente o tempo todo. Não existe. Porque já que os juros altos não combatem a inflação, quando eles colocam juros altos na economia, o que vai acontecer é o contrário. Os juros altos vão colaborar com o aumento da inflação. Isso é tão claro, tão visível, que acontece todas as vezes que acontece essa estratégia de taxa de juros alta. Todas as vezes. Não existe uma política de juros altos, assim, olha, a política de juros altos funcionou, etc. Não existe. Porque ela quebra toda a economia. Os Estados Unidos, o Volcker fez isso como presidente do Banco Central, levou as taxas dos Estados Unidos a 2 dígitos, a taxa de juros. E o que fez? Quebrou a economia americana. Não quebrou, porque a economia é muito forte. Mas jogou lá para baixo o crescimento da economia americana. Tá certo? E é o caso de maior sucesso que os defensores dessa teoria colocam. A inflação caiu, mas caiu por quê? Porque a economia foi quebrada. Esta situação é prova clara do fracasso da política de juros altos. Olha, para você ver essa política de juros altos, ela é tão boa, que os autores, os responsáveis por ela, ficam torcendo para a economia cair. Porque o objetivo dela é esse, é fazer com que as empresas tenham dificuldades, não cresçam, e entram até às vezes em recessão. Para quê? Para que a economia como um todo também não cresça. E aí fique mais fácil para controlar a inflação. A inflação será controlada porque não tem crescimento da economia. Não tem desenvolvimento econômico, não tem crescimento do PIB. Nada. Um desastre total do ponto de vista econômico e social, porque começa a ter desemprego altíssimo, etc. Tá certo? Como vimos na parte 1, a estratégia de juros altos do combate à inflação é deletéria. Primeiro, ela é aplicada aleatoriamente. Isto é, sem que haja uma identificação clara da origem da inflação que eles querem combater. O que eles querem combater? Não sabe. Aí ele fala, segundo pior ainda, a origem identificada é déficit público. Não é a única. E se não sabe a origem da enfermidade, como aplicar um remédio que cure a doença? Não, é sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. Esse negócio é tão maluco que eu vou ler para vocês o que eu li, acho que foi ontem, aqui. Enquanto o senhor Roberto Campos Neto está se preocupando com a inflação e pensando até em aumentar a taxa de juros, porque a economia parece estar crescendo mais do que está previsto, veja só o que acontece aqui. As concessões de crédito mais ligadas ao consumo têm crescido uma taxa expressiva, devendo ser um fator mais importante de impulso à economia neste ano. Combinada à força de trabalho, o aumento desses empréstimos e financiamento também estimula os gastos das famílias, contribuindo para a expectativa de um avanço do PIB na casa de 2% em 2024. Olha que estupidez. De um lado, ele está pensando em aumentar a taxa de juros para diminuir. E no crédito, as torneiras estão abertas. Tem outra informação aqui importante, um segundo só. Olha aqui, mercado de capitais de hoje alcança nível recorde no crédito. As companhias. Participação da dívida consolidada das empresas entre 2012 e 2023 quase dobrou para 42,4% do total. Ou seja, o crédito está solto. Se o crédito está solto, evidentemente vai fazer a economia crescer. Fazendo a economia crescer, o que faz? A inflação cresce. E por que essa
segurar os juros altos numa altura dessa? Tem os juros reais tão altos. Não dá para entender. É exatamente. Eu tenho impressão que a política de juros altos, ninguém tem conhecimento como ela age. Ninguém. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, canto não. Eu acho que a primeira intenção, a impressão, que aumentava os juros altos, e os juros altos as pessoas deixavam de consumir, e deixando de consumir, iriam investir em títulos, em renda, etc. E com isso a inflação baixava, mas não acontece assim. A primeira coisa, que os juros altos, a política de juros altos, é um indicador antecedente de inflação alta. Quando o Banco Central anuncia, aliás, está acontecendo agora, a farmácia está me ligando aqui dizendo que em abril os preços vão aumentar. Nós já estamos em abril, no dia, parece 6. É na próxima segunda-feira, os preços vão aumentar, ou foi hoje, ou foi essa semana, aliás, que os preços aumentaram na farmácia. Por quê? Todo mundo está sabendo, se o juros está assim, querendo voltar a aumentar, etc., vai haver inflação. E havendo inflação, todo mundo antecipa. E antecipando, o que é que acontece? Aumenta a inflação. É uma profecia realizada. É uma confusão a política de juros altos. Ninguém entende. Porque, primeiro, os economistas, que deveriam saber quais são os efeitos dela na economia, não sabem. Porque você olha, quando está controlando a inflação alta, que ele aumenta a taxa de juros, estava a um certo nível, como aqui chegou a 13,75%, eles ficam perguntando por que a taxa de juros está tão alta e a inflação não cai. Eles não têm certeza de nada, não sabem o que está acontecendo. Como combater a inflação com a política de expansão de crédito, que eu sou mais favorável a isso aí. O BC controla a expansão de crédito por intermédio de uma política chamada de reservas fracionárias. Através da taxa de depósito compulsório, TDC, essa taxa determina quanto de um valor depositado num banco deverá ser depositado no BC como reservas fracionárias e quanto estará livre para ser emprestado. Se o BC decide expandir o crédito, estabelece, por exemplo, uma TDC de 10%, significando que o banco depositará no BC como reservas compulsórias 10% do montante recebido dos depositantes. E os 90% restantes ele poderá emprestar. Quando o BC optar por apertar o crédito, a TDC poderá ser mudada para 90%, por exemplo. Nesse caso, o banco depositará 90% no BC e o restante 10% estará livre para ser emprestado. Crédito, lá embaixo. A TDC é assim um instrumento de controle da expansão do crédito. A facilidade do controle dos seus efeitos. Quando a economia está rodando com um TDC, digamos, de 30%, isso significa que os bancos estão emprestando, obviamente, 70% dos seus depósitos e que o crédito é razoavelmente farto. Se o BC achar que está havendo uma inflação acima da projetada, ele poderá, para combatê-la, elevar a TDC para 75% ou 80%. E, sendo assim, a oferta de crédito será bastante reduzida, diminuindo o crescimento e os resultados econômicos das empresas, e, consequentemente, o crescimento econômico da economia. Desta maneira, a redução de velocidade do crescimento da economia facilitará o trabalho enormemente do controle da inflação. É importante observarmos que a estratégia dos juros altos preconiza da mesma forma a redução do crescimento econômico para dominar a taxa de crescimento da inflação. São idênticas aos seus objetivos. Agora vamos ver. A grande impactante diferença é que o controle da inflação pelo TDC não causa o caos e todos os malefícios que são provocados pela taxa de juros altos. O controle pela TDC não precisa se utilizar a taxa de juros. Taxa de juros do Banco Central. Portanto, não tem custos para a dívida pública. E se tem, são absorvidos pelo setor privado. Esse controle é fácil. Deixa eu explicar isso aqui. Porque, veja só, quando ele dá um aperto no crédito, evidentemente, os bancos vão querer emprestar uma taxa maior. Essa taxa maior, se for, e quem quiser,
o empréstimo, vai pagar. Então, só as empresas que estão interessadas em tomar dinheiro emprestado, e que podem tomar dinheiro emprestado a uma taxa mais alta, que vão pagar. Não o Banco Central, porque ele não está mexendo com a taxa do Banco Central. Esse controle é fácil. A reação das empresas é imediata, não tem custos. E normalmente não leva nenhuma empresa à falência. Porque você diminui a taxa, está diminuindo a taxa de crédito. O impacto, se houver impacto nisso aí, é falta de administração financeira. Mas, em princípio, teoricamente, não deveria haver nenhum... Claro, vai ter um impacto de reduzir o crescimento, etc. Mas não de afetar a empresa como um todo, como afeta a taxa de juros muito alta. Não tenho dúvida nenhuma que a TDC é muito mais positiva e adequada do que a estratégia de juros altos. E, por último, a TDC é neutra, não tem viés algum. Ou seja, não protege o sistema financeiro e nem faz transferência de renda. Aqui eu quero parar e fazer uma observação. Talvez é por isso que ela não seja aplicada. Porque os bancos deixarão de ganhar essa manada de dinheiro que ganham em relação a taxas de juros altos. E aqui ele deixará de ganhar normalmente. Porque o TDC diminui o crédito, os bancos diminuem a sua rentabilidade. Talvez por isso que nunca usem a TDC como sistema de controle de crédito. E aí no sistema TDC pode indicar claramente o fim do aperto monetário. Vai dizer, olha, a taxa está assim, amanhã em diante vai ficar em 10% a taxa de juros e acabou. A falta de não entender e não ter o controle sobre os efeitos juros não permite o BC definir a data e fim do aperto monetário. Pergunte a Roberto Campos se ele tem ideia se no próximo mês ou quando que ele vai parar com a taxa de juros. Ele não tem a menor ideia. Ele não tem a menor... Fala pelos cotovelos, mas sem nenhuma certeza sobre alguma coisa. Nem sequer chega perto. Não é só ele não, é quem trabalha com taxa de juros altos. Porque não permite definir a data do fim do aperto monetário. Conclusão, por tudo que vimos nessa análise, todas as vantagens do controle pelo TDC, inclusive a falta de custos, né? Porque quando o BC para controlar uma taxa de juros alta, bota a taxa lá em cima, o que acontece? A dívida vai lá para cima. O déficit público vai lá para baixo. Não é isso? Aliás, aumenta o déficit público. E aumentando o déficit público, aumenta a inflação. É um negócio todo contraditório, todo sem pé nem cabeça, a política de juros altos. A não perturbação da situação financeira e econômica das empresas, achamos que a estratégia de juros altos para combater a inflação deveria ser eliminada do cadáver de opções do Banco Central e pronto. E não tem realmente. Essa estratégia de juros altos atinge seu objetivo de transferência de renda com precisão, mas esse é o objetivo todo. Esta estratégia de juros altos, ou seja, a estratégia de juros altos que falei no artigo 2, atinge o seu objetivo de transferência de renda, com precisão, mas esse é um objetivo torpe, malfadado. Ou seja, só tem um objetivo atingido pela estratégia de juros altos, é a transferência de renda dos menos afortunados para os mais afortunados. É um absurdo isso. Tem que se mudar a transferência, a política de juros altos. Não é possível que se trabalhe dessa maneira. Isso é um atraso na vida das nações, na vida da economia mundial. Eu acho que os economistas devem à humanidade muito em função dessa política de juros altos. Essa política de juros altos só faz quebrar a empresa, só faz diminuir o crescimento e não tem benefícios imediatos. Nem imediato, nem de longo prazo. Não tem. O único benefício que tem é para 10% da população e só. Isto é um absurdo. Outra coisa, eu acho que os economistas estão muito atrasados em relação a essas coisas. Porque, por exemplo, o médico. Qual é o problema maior do médico que tinha todo tempo? Câncer. Hoje em dia o câncer está praticamente, não assusta tanto mais. E o problema da inflação? Vem de milênios. E o que é que acontece?
Os caras não chegam nem perto, não sabem como controlar ainda, não sabem nem o que é inflação, nem qual é a origem da inflação. Os economistas estão em débito com a humanidade. Um abraço, pessoal.